Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a pintura da nossa orquídea. Lembra? Nós fizemos o nosso risquinho, hoje eu vim colocar cores no nosso risquinho. Vamos lá? Vou começar com esse fundo fazendo o uso do preto, isso aí é preto que eu tô passando aí. Eu estou umedecendo esse tecido. Ele é um tecido 100% algodão, bem grosso. Então, para a gente pintar esse tipo de tecido, umedecer um pouquinho ajuda a espalhar melhor essa tinta e como ele não é lavado, ele tem bastante goma, então a água também ajuda a essa tinta a grudar melhor no tecido. Eu coloquei de início preto, coloquei agora verde oliva, emendando a esse preto. Os pincéis que eu tô usando são pincéis grandes. Veja que esse é um espaço bem aberto, bem tranquilo da gente pintar. Então, eu tô fazendo uso de pincel 14, pincel 16, até o pincel 18 dá para usar, o pincel 20 dá para usar com tranquilidade aí. Coloquei preto, coloquei verde oliva, agora eu estou sumindo essa pintura com o branco, ou seja, eu vou esfumaçar esse tom desse verde oliva, embora eu vá marcar todo o meu tecido, ele é pequenininho, eu vou marcar ele inteiro. Mas eu vou, olha, deixando a parte de fora bem suave, com a ajuda do branco, e os lugares mais próximos ao nosso risco, eu vou deixando mais escurinho, com a ajuda do preto e do verde oliva. Aquele pincel que eu estava usando, aquele grande, é um pincel número 20 com os pelinhos inteiros, não cortado, não lixado. Essa parte aí em cima também eu umedeci e vou fazer o mesmo processo. Colocar o verde oliva e colocar o branco. Veja como eu vou colocando essa água. Eu encosto o meu pincel num pouco de água, tiro o excesso no tecido, a parte, e vou passando esse pincel em cima do meu tecido, porque eu não quero deixar esse tecido molhado mesmo. Eu quero deixar ele umedecido, para que ele receba melhor essa tinta e eu possa puxar, eu posso ter facilidade para puxar essa tinta aí em cima. Próximo ao meu desenho, eu passei o preto. Vou terminar essa parte com verde oliva, busque emendar bem ou deixar manchinhas. Eu gosto do fundo do meu desenho bem manchado. Hoje, eu vou fazer ele assim, mais emendadinho. Mas fica a seu critério, você faz como você gostar aí na sua casa. Olha só. Eu vou passando verde oliva, mas eu vou colocando um toquezinho de preto para essa região próxima ao desenho, para essas quininhas encostando nesse desenho. Para que tenha uma sombra, tenha uma profundidade. Eu não vou dar a ideia de que esse cachinho de flor, essa flor com essas folhas, né? Ele tá encostando em chão. Eu vou deixar ele assim, como se ele tivesse aqui flutuando mesmo. Embora eu vou deixar umas regiões com sombras mais profundas, mais marcadas, e a parte de cima, a parte que vai ficando para cima da orquídea, mais suave. Olha só, aí eu já estou usando o branco para ir suavizando a parte de onde saem as folhas, mais escuro com mais profundidade. A parte de cima, onde encontra a flor, com mais branco, com mais suavidade, com mais luz. Olha só, gente. Veja só, eu tiro o excesso de água e passo meu pincelzinho aí no tecido, para deixar umedecido. Ele é grosso, a água fica quase que por cima, ela vai absorvendo aos poucos, principalmente devido à quantidade de goma que tem no tecido, né? Então, ela não absorve de uma vez com tanta facilidade. Aí, eu vou fazendo uso do branco, do verde oliva nesse tecido umedecido, ele recebe bem essa tinta. Quando você vai pintar esse tecido,
Sem umedecer, a tinta ela prende mais, o seu trabalho é mais demorado. Quando você faz esse processo, umedece, vai passando as tintas, principalmente com um pincel grande assim, a tinta corre com muita facilidade, ela se espalha com facilidade. Essa região eu vou deixar mais suave, olha só, fica algumas manchinhas às vezes, tá vendo? Quando fica algumas manchinhas, você pode puxar um pouco mais de tinta, ou você pode pegar uma ajuda de um pouquinho mais de água, para espalhar melhor aquela tinta que ficou lá em um só lugar presa, e você consegue fazer uma emenda bem melhor. A quantidade de água, gente, que a gente usa para pintura no tecido, ela varia de tecido para tecido. Olha só, essa região aí eu umedeci um pouquinho e vou encher ela toda com o preto. Deixar bem escura mesmo. O tecido, quando ele é mais grosso, eu costumo colocar um pouco mais de água. Quando ele é mais fininho, eu coloco bem pouquinho, que já dá conta. E isso, tecido de algodão. Outros tipos de tecido eu não costumo molhar. Eu tô usando agora aí um pouco de areia para fazer algumas raízes. Olha só. Vou marcar elas assim, esse tecido tá levemente umedecido, então elas vão sumir um pouquinho, mas essa é a intenção, deixar elas mais discretas. Eu vou colocar de início o areia, depois eu vou manchar com um pouquinho de sépia. Veja que eu tô colocando bem aleatório, o risco sumiu, não tem problema, você coloque onde quiser e quantas quiser. Busque colocá-las mais para essa região aí de baixo, essa região de onde estão saindo as folhas, ou seja, o pé mesmo, de onde está nascendo, de onde nasceu a sua plantinha. A parte de cima, de folhas, de flor, você busca não colocar isso aí. Olha só, agora eu vou distribuir aí em cima um pouquinho de sépia. Vou suavizando, deixando mais discreto. Eu não quero isso aí muito marcado, embora depois, lá no final, eu vou colocar um pouquinho de branco, mas é coisinha pouca. E vou marcar um pouquinho com esse sépia todas elas. Veja que elas ficam mais discretas, se misturam mais a nossa pintura. Não fica algo assim solto, como se não fizesse parte dessa plantinha. Bom, terminadas nossas raízes, vamos então para as folhas. Essas folhas, eu vou encher pelo menos essa toda com verde oliva. Olha só. Agora, com siena natural, eu vou manchar um pouquinho essa pontinha. Veja que eu vou colocando, vou puxando, vai ficando mais suave, até mais próxima da cor do fundo, embora tenhamos colocado para esse fundo apenas branco e verde oliva. Essa região aí eu também vou marcar um pouco. Eu tô colocando uma boa quantidade até, tá? Tô colocando essa boa quantidade de tinta, vou unindo a esse verde oliva. E vou colocar um pouco de preto para a região de sombra. Não se preocupe, sua folha vai se destacar, ela não vai sumir aí nesse fundo, porque ele levou verde oliva e preto. Ela vai ter as suas regiões de luminosidade, onde o verde oliva vai ficar mais marcado, onde você pode estar colocando branco, siena natural, enfim. Você vai conseguir destacar bem ela, pouco ou muito, conforme sua vontade. Eu vou deixar a minha assim um pouco, pelo menos essa, um pouco assim mais discreta, mais emendada, ou mais um tom mais próximo ao fundo. Mas veja que dá pra gente perceber cada parte dela, cada cantinho. Olha só a região onde eu vou distribuir um pouquinho de branco.
dar mais saliência, deixar ela num relevo superior. Quando a gente coloca assim uma luminosidade, parece que ela salta mais, né? Essa outra, eu vou começar colocando diretamente já o siena natural para essa pontinha. Deixar ela mais clarinha essa parte de cima. Tô usando o pincel número 14, um pincelzinho maior. É uma folha grande, dá para pintar com tranquilidade com um pincelzinho assim maior. Agora, eu já vou colocando o verde oliva. Vamos emendar bem esses tons. Mas busque deixar a pontinha dela aparecendo o siena natural da sua total tonalidade. O seu tom mesmo forte, mais marcado. Vou fazendo já uma separação para o centro dela. Você pode estar marcando bem essa região, mas sempre lembre-se que ela não tem uma nervura mesmo, né? Ela tem apenas uma depressão aí no meio. Essa parte de cima eu já vou colocando branco e deixando mais suave. Emendar bem esses tons. Observe que eu tô botando uma boa quantidade de tinta aí. Eu não tô economizando. Esses tapetinhos, esses tipos de tecido, eles recebem uma boa quantidade de tinta. Embora esse não seja um tapete, mas o tecido é bem semelhante. Por isso que eu tô falando como se fosse um tapete. Ele é uma pecinha de jogo americano. Observe os pontos onde eu vou escurecendo. Nessa hora eu estou colocando o preto. Terminei toda a minha folhinha com verde oliva. E vou colocando, dando profundidade, dando sombra para as partes que estão encostando nas pétalas. Esse preto você pode espalhar tanto para a parte de baixo quanto de cima, só que deixando a parte de cima mais marcada. Já fiz uma marcação aí pro centro de nossa folha. Se ficar manchando, você achar que tá manchando, tá difícil de fazer a emenda, você pode umedecer o pincel, pouca coisa, não coloque muita não. Se você colocar muita água aí, a tinta vai ficar muito clarinha no lugar onde você colocar. Então, a ideia é que você, se precisar, levemente umedeça a pontinha do pincel. Tire o excesso em um paninho à parte e continue o seu trabalho. Veja quanto de siena natural eu usei para essa folha, essa região toda aí, e ainda vou acrescentar o branco para isso aí. Ela vai ficar uma folha bem mais clarinha. A mão ficou no meio. A posição não é boa para eu conseguir pintar, detalhar essa região aí, mas eu espero que dê para entender. Eu tô apenas fazendo o contorno, melhorando o meu contorno. E agora eu vou passar o branco. Esse branco também eu vou trazer, olha, por toda essa região e vou puxar, descer ele um pouco mais, levando para o lado do centro da nossa folhinha. Não deixe um contorno solto, emende bem essas tonalidades, todas elas. O único contorno assim mais marcado mesmo é essa depressão no meio da nossa folhinha. Olha só, aí eu vou deixar bem marcado. Você pode deixar mais, deixar menos, fica bem a seu critério. A minha eu vou deixar assim bem marcadinha. Essa outra parte aí, olha, eu enchi toda com verde oliva. Agora eu tô vindo com o preto para ir colocando as sombras.
Nessa daí eu não vou colocar o siena, vou colocar apenas o verde oliva e o preto. Então, um pouquinho de branco, mas para já fiz a base com verde oliva. Tô fazendo, olha, as sombras com preto, detalhando, fazendo aquela curvatura para o centro da folhinha. E essa região aí embaixo, ela tem aqui umas quinas, tem umas marcações bem fortes. Para isso, eu vou primeiro colocar as sombras, a sombra com o preto. E o branco vai fazê-las aparecer melhor. Vou fazer essa separação também, ela está por baixo. Precisa ganhar uma sombra aí. É uma região que cabe bastante sombra. E agora com o branco, olha só, vou marcando. Observe como eu vou colocando esse branco. Eu não vou encher tudo isso aí com branco. Eu vou colocar ele aí no meio, fazendo uma separação e puxando para o lado de cima. A parte de baixo eu deixo escurinha mesmo. Essa região aí também vou dar um pouco de luminosidade para ela. Não se preocupe se encostar aí na raiz. Depois, a gente ainda vai mexer com essa raiz, colocar um pouquinho de branco. Se quiser que apareça melhor, deixar ela com mais luminosidade. Olha os pontos que eu tô colocando luz também, para essa parte da folha. Não precisa subir muito essa luminosidade para não tirar a nossa sombra. Misturando sempre bem essas tintas. Veja que essa pintura eu tô fazendo ela mais lisinha. Olha só, enchi isso aí tudo com verde oliva e vou começar a colocar o preto, do mesmo jeito que eu fiz na outra. Veja como eu tô puxando esse preto para onde eu estou puxando ele. Separei em 3 porções. E esse preto eu vou sempre puxando para o lado de cima. Para o lado de baixo, eu vou deixando o espaço para luminosidade. Você não precisa subir muito nessa região. Vai vir o branco partindo isso aí ao meio. E colocando luminosidade na parte de cima e aí nessa parte de baixo. Olha só, cuidado para não puxar demais esse branco. E essa região a gente vai partir ao meio. Formando umas quinas. Na parte de cima, também precisa ter uma luminosidade, que no caso estaria aparecendo aí 3 delas, né? Uma bem para frente, voltada pra gente, e 2 laterais, uma para cima e uma para baixo. O contorno fica bem marcadinho e a gente respeita o espaço de sombra. Se ao acaso você puxar muito esse branco, você pode reforçar um pouco o preto aí depois, tá? Essa região aí em cima, como ela tá mais voltada para um espaço de luz, não precisa ficar tão marcado, mas se quiser reforçar, cabe você reforçar. Agora, gente, vamos para nossa flor, a flor em si, depois a gente faz o cabinho dela. Vou passar aí amarelo ouro. Veja o quanto de amarelo ouro eu vou colocar. Esse é um pincelzinho grande, pincel 14, a minha flor também é grande, não tem problema de eu estar enchendo com um pincelzinho maior. Lembrando que eu vou sempre levemente umedecendo o meu tecido, embora aqui no lugar onde eu tô pintando as pétalas, eu coloquei ainda menos água. Não coloquei igual na parte quando eu fiz o fundo. Vou deixar um pequeno espaço amarelo aí embaixo, e esse restante, onde eu passei o amarelo, eu vou cobrir com vermelho fogo. Por que que eu vou colocar esse vermelho em cima do amarelo?
para que ele fique ainda mais amareladinho, fique mais clarinho. Se ao acaso você achar que ficou muito escuro, você pode estar, olha, reforçando o amarelo aí em cima. Você pode também estar usando o laranja, tá bom? Veja que a pontinha da folha ficou mais escurinha e essa parte de baixo ficou mais clarinha. Agora eu vou pegar o vermelho profundo e vou sair colocando um pouco mais de sombra no em volta da minha pétala. Alguns lugares vai haver a necessidade de usar o vinho para ficar mais escuro ainda. No caso, essa pétala está mais afora e não é muito detalhada, então eu vou usar só o vermelho profundo mesmo. Veja que eu vou deixando ela um pouco riscada. Nas bordas, vou colocando um pouco de sombra. Pegue pouca tinta no pincel. Para essa região aí, eu peguei tinta só na quina do pincel. Eu preciso fazer uma marcaçãozinha bem forte. Depois, vamos ver se precisa reforçar. Umedeci aí essa parte do meu tecido. E agora, eu vou encher tudo isso com vermelho fogo. Passar um pouquinho do amarelo ouro por essa região. Olha só, vai ficando mais suave, vai ganhando uma luminosidade. E eu vou, nessa parte mais escura, eu vou escurecer um pouco mais ainda com o vermelho profundo. Olha, essa região vai ficando mais marcada, tá vendo? Como se ela se curvasse um pouquinho. As bordas dela eu vou marcando. E eu vou marcar também essa região central, vou escurecer um pouco mais ela. A gente já consegue perceber uma separação, uma sombra aí que eu vou deixar ela um pouquinho ainda mais marcada. Essa pétala de baixo, a de cima não, mas essa aí de baixo, ela precisa ter uma sombra, olha, bem marcada mesmo aí. Dessa outra que tá por cima dela. Então, eu vou passar com o vinho. Vou usar um pincel menor, pincel número 6. Para eu fazer essa sombra. É um detalhe mais simples, bem pintado mesmo e menor. Peguei um pincelzinho menor para que eu não borre isso aí, não enlargueça demais essa sombra, que precisa ficar assim mais fininha, esse contorno mais fininho. Veja onde eu tô distribuindo uma pequena porção do vinho. Nessa hora, você cuidado para não levar muita tinta, é quase nada que a gente precisa, viu? Se levar muito vinho aí, vai ficar muito escuro. Essa outra, eu vou aí enchendo ela também com vermelho fogo. O amarelo ouro eu vou colocar por essa região aí mais central da flor. Veja que ele suaviza bastante esse vermelho. Essa área que normalmente colocamos sombra, eu tô colocando essa luminosidade, porque a sombra ela vai ser do mesmo jeito da outra pétala. Nessa região de baixo, eu vou passar o tom vinho. Tô arrumando aí um pouco a minha florzinha, a borda da minha florzinha com o vermelho profundo. Arrumando, escurecendo. Não todas as pétalas, essas mais compridinhas, né, parecendo aquelas folhas mais alongadas, levam assim uma sombra, uma marcação no centro. Algumas sim. Outras parecem mais uns risquinhos, vários. Outras são bem lisinhas, não tem nenhuma sombra sobre elas. Olha só,
aquela sombra, né, com o vinho que eu coloquei na outra e vou colocar nessa também. A parte central, a gente começa ela, aquele risquinho mais fininho, e a parte de fora a gente vai deixando o risquinho mais enlarguecido. Porque essa região central, ela está todas grudadas, né? Elas estão todas presas a esse centro. Então, a distância entre elas é menor. Conforme elas vão se afastando, elas vão ganhando a distância maior. Você pode deixar essa sombra mais larga. Pincelzinho pequeno para fazer isso aí. Olha só, gente, essa outra, eu vou começar pintando ela com vermelho fogo. Ela é tipo aquelas folhas, né? Tipo uma folha bem grande. Veja o quanto eu enchi com vermelho fogo. Agora eu vou pegar o vermelho Scarlet e vou terminar de pintar a minha folhinha. Faz uma diferença, porque o vermelho Scarlet, ele já é um pouco mais escuro do que o vermelho fogo. Eu vou terminar de encher toda essa parte aí de baixo com esse vermelho, emendando bem essas tonalidades. Não precisa puxar muito esse vermelho mais escuro para cima desse clarinho, para não se emendar tudo, parecer que foi o único tom que você usou. Essa parte aí de cima, eu vou pintando com vermelho profundo. Vai ser aquele mesmo processo. Você vai pintando, vai emendando, uma emenda curtinha. Não precisa puxar demais para cima da sua pétala. Vou pintando toda essa parte aí, fazendo essa emenda curtinha. Cuidado com o seu contorno, o fundo já tá pronto. Esse fundo foi emendas de tinta, se a gente borra, fica difícil de a gente corrigir. Olha os pontos que eu tô ainda passando aí o vermelho profundo, para deixar mais escurinho, e como eu marquei essa parte aí de cima. Vou marcar também uma separação nesse centro, apenas uma sujeirinha de pincel que a gente vai passar aí para marcar um pouquinho, não precisa levar muita tinta. Essa outra, veja o quanto eu enchi dela, mas dessa vez eu enchi com o vermelho Scarlet. E vou terminar essa parte de cima dela com o vermelho profundo. Ela será mais escurinha mesmo. A base para ela, no caso, vermelho profundo e vermelho Scarlet. Dois tons já mais escuros. Amarelo ouro, eu vou suavizar alguns lugares. Quando a gente passa o amarelo ouro em cima desse vermelho Scarlet, ele fica no tom do vermelho fogo. Mas aí eu vou só colocar ele como uma luminosidadezinha, não como base, como fiz na outra. Para não sair partindo demais, espaços claros, espaços escuros, médios. Isso aí é o vinho que eu tô passando, deixar esse cantinho aí bem escurinho, uma depressão bem marcada e bem centralizada. Se depois, devido a essas tintas estarem úmidas, você achar que apagou um pouquinho, quiser escurecer um pouco mais, tudo bem. Olha só, a parte de cima dessa pétala, ela vai ganhar realmente uma sombra bem mais forte. A outra também ganhou, ficou mais escurinha. Essa ainda mais. Vou riscando um pouquinho ela. A região central. Dá para você marcar também. Essa parte de baixo, ela tem um pouco mais de luminosidade. Mas você também vai colocar um pouquinho de sombra em alguns pontos. Essa sombra, você pode estar colocando com o vermelho profundo. Olha, só aí que eu tô passando agora foi o vermelho profundo. Agora, vamos pintar essa pétala que eu diria que é a principal, né? Aquela que tem mais detalhes, que traz mais beleza para nossa orquídea.
Enchi essa parte aí com vermelho fogo e com o vinho eu vou começar a destacar um pouco mais ela. Nessa hora, para você trabalhar esses detalhes, você pega um pincel menor. Essa já é uma região menor de nossa flor. Pincel número 6, número 4, aquele que você se sentir à vontade de trabalhar. Um número 8 também dá para fazer um bom trabalho aí. Esse que estou usando é o pincel número 6. A referência dos pincéis que uso, aquela que mais gosto é 815. Mas uso qualquer pincel, principalmente esses de cabinho amarelo, que tem os pelinhos mais durinhos, são os meus preferidos. Essa parte aí central, eu vou colocar o amarelo ouro e vou puxar ele bastante, vou pintar bastante de amarelo ouro aí. Vai vir uma boa camada de vermelho aí em cima, mas olha o quanto eu vou puxar do amarelo ouro. Esse é o vermelho fogo. Já vou pegar um pincelzinho maior, que eu quero puxar isso aí bem mais livre. De início, eu quero cobrir boa parte desse amarelo ouro, porque eu passei ele como base para deixar esse vermelho ainda mais suave. Algumas partes eu vou cobrir, outras eu vou deixar ele no seu tom aparecendo. Veja que eu tô puxando bastante vermelho aí por cima, mas eu vou tendo cuidado de levar uma pequena quantidade para não cobrir demais, não sumir com esse tom mais alaranjado que eu quero para essa região. Observe que eu já vou demarcando, eu não vou enchendo tudo, manchando tudo. E esse amarelo que vai aparecer aí para o centro, ele vai ficar nessas linhas assim, bem na vertical. Vou pegar um pincel menor para me ajudar nesse momento, porque aquele tá muito largo, eu preciso de linhas mais fininhas aí nesse centro. Se eu pego um pincel muito largo, eu vou cobrir todo esse amarelo, vou deixar linhas muito grossas, não é a intenção. Esse é novamente o meu pincel número 6. Olha só, vou marcando, manchando um pouquinho aí com risquinhos. O em volta, a gente vai dar a ideia de risquinhos no contrário, ou seja, de risquinhos se curvando indo aqui para a horizontal. Mas para essa região central, esses risquinhos eu preciso deixá-los assim, bem na vertical mesmo. Tô enchendo um pouquinho mais aí em volta e riscando. Devido ter o amarelo embaixo, tá um tanto alaranjado, essa minha pintura, os outros tons aparecem com facilidade. O que eu tô usando agora aí é o vermelho profundo. E eu vou encher todo o restante com ele. Mas eu preciso que você veja como eu vou colocar ele para essa região central. Eu vou colocar, olha, riscando, deixando o encontro dele com essa pintura que fizemos aí, bem riscadinha. A parte do meio, linhas na vertical. As partes laterais, direita, esquerda, eu vou puxando essas linhas, arredondando um pouco, levando-a como se quisesse ir para a horizontal. Dessa forma, eu vou encher todo o restante da minha pétala, né? Vou terminar essa parte central assim. E eu, em volta, eu vou encher toda com esse vermelho mais escuro. Observe que vai aparecendo bem, tá vendo? Eu vou fazendo o encontro, a emenda dessa tonalidade central, uma emenda curtinha, e o restante eu terminei de encher todo com o vermelho mais escuro. Agora eu venho com o vinho, estou com um pincel pequenininho, pincel número 0, equivalente ao número 0, embora esse seja um pincel escolar de pelinhos macios, que está cortado. Vou fazendo todo o meu contorno. Em alguns lugares, observe você que eu esfumaço um pouquinho essa tinta.
Em outros lugares, eu vou deixando esse meu contorno bem grosseiro, porém, sem sair esfumaçando ele. Essa é uma região, né, que tem muitas curvaturas, dobrinhas, e a gente precisa que todas elas apareçam e apareçam bem. Não é para você deixar como está aí, aparecendo o risco do meu lápis, do meu grafite. A ideia é que depois que você vá lavando, que esse grafite vá sumindo, permaneça esses risquinhos. Ou seja, a gente precisa mesmo passar todo esse contorno com o vinho e os lugares que houver necessidade, a gente esfumaça ele um pouco, como essa região aí. Olha só, essa curvatura. Depois a gente pode colocar um vermelho mais claro, deixando umas luminosidades ou até mesmo laranja. Gisele, minha linda, você que estava pedindo flor vermelha. Espero que você goste dessa orquídea. Rosa Helena, minha linda, melhoras para você. Beijos, beijos, beijos. Olha só, gente, vou contornando. Paciência. Pegue o seu pincelzinho aí número 0 para você ir fazendo todos os contorninhos. Essas regiões que fica para dentro dessas dobrinhas, você pode usar, olha, para escurecer um pouquinho, espalhar um pouquinho esse vinho. O meu pincel número 0, bem pequenininho, não é? Mas tá dando para eu puxar um pouquinho isso aí. Mas você pode dar uma melhorada, dar um pouco, a puxar um pouco mais esse vinho, deixar ele numa sombra mais longa, não muito. Com um pincelzinho chato, pincelzinho 2, pincelzinho 4. Olha só, peguei o pincelzinho 4 e tô melhorando as minhas sombras. Veja que se emenda melhor, não é? E também dá para você fazer os contorninhos. Eu vou continuar o meu com esse pincel mesmo. Mas cuidado, aquelas dobrinhas menores, se você for fazer com um pincelzinho maior, para não borrar. Passei para essa pontinha uma boa quantidade de vinho. Esse contorninho aí eu levo ele até essa parte de baixo. Vou escurecer um pouquinho aí. E veja que as bordas para essa pétala, ela é bem marcada. Tá vendo? Vou pegar um pouquinho de amarelo, amarelo ouro, e vou começar a colocar um pouco de luminosidade. Eu vou colocar com amarelo. Tô usando aí o pincelzinho pequenininho, número 4, bem cortado e lixado, para fazer isso. Mas você pode estar colocando aí laranja, você pode estar colocando até mesmo o vermelho, fogo, tangerina. Um tom mais clarinho, um tom que deixe um pouco mais de luminosidade para essas regiões. Observe os pontos onde eu estou distribuindo esse pouquinho de luz. Não precisa você distribuir por todas essas curvaturas. Algumas apenas, um toquezinho de luminosidade já será o bastante. A parte de trás da pétala eu estou clareando como se ela tivesse mesmo um tom mais clarinho. Veja que todos os lados que aparece a parte de trás, eu coloquei um pouquinho de luminosidade. Bom, gente, olha só como está a nossa florzinha. Vou só marcar um pouquinho aí com a sujeirinha de vinho, essa pétala maior. E vamos pintar, então, o nosso cabinho. Finalizar essa parte aí dessa pétala, colocar esse pouquinho de sombra a mais e pintar o nosso cabinho. O nosso cabinho, eu vou encher ele todo com verde oliva, vou enlarguecer até um pouquinho mais ele. Vou colocar um pouquinho de preto para a região de sombra e um pouco de branco para a região de luz. Olha só, enchi tudo isso.
Vou colocar um pouquinho de preto nessa parte aí onde ele fica embaixo da folha e também um pouquinho para onde ele fica embaixo da flor. Porque assim a gente joga ele mais para trás, quando a gente escurece esses cantinhos. A parte de baixo dele eu vou escurecer, nessa região que encontra com a folha. Embora estando por cima dela, mas não tem problema. Veja que eu coloquei o preto assim bem marcado. E agora eu vou com o branco. Vou colocar também uma boa porção e bem marcadinha. A posição não tá boa, mas eu imagino que dê para você entender. Essa parte aí, ela ficou um pouquinho marcada por conta do espaço que eu largueci do meu cabinho. Mas não tem problema, eu coloco mais branco, coloco um toquezinho mais de preto e pronto. Olha só o resultado final do nosso desenho. Espero que seja útil, pessoal, aí para vocês em casa. Beijos e até uma próxima pintura. Tchau!